Beto, na verdade, na hora que a gente estava falando de petróleo, ficou um pedido aqui do Wagner. Na verdade, ele pediu três pares ali de petróleo para a gente falar, que é Enalta, 3R Petroleum e Petro Recôncavo. Vamos só dar uma analisada aí para atender o Wagner Gomes, por favor. Vamos lá. Enat, RRRP Enat 3, né? Vamos lá. Isso. Vamos lá. Enat, vamos lá. A gente está vendo uma boa reação, né, dos papéis assim de setor de petróleo. Aqui é aquele tipo de movimentação que pega o trader de surpresa, geralmente, né? Ele fez uma marcação aqui interessante, depois de vir fazendo, né, fundos descendentes muito claros. Aqui ele veio testar uma região importante de fundo lá de trás, deixando aqui um possível sinal de reversão, né? Não tão claro, mais arriscado, como eu falo para vocês, eu gosto de pegar geralmente essas divergências com pelo menos três pontos marcando isso. Eu gostaria de ter visto mais um fundo com mais uma divergência, tá? Mas ele veio testar uma região de topos e fundos anteriores, marcou uma certa divergência, e aí, quem teve felicidade de pegar isso, eu tenho certeza que não esperava uma movimentação explosiva dessa como fez, levando regiões de topos e fundos anteriores em linha reta, né? Até bateu aqui na média de 200 períodos, já chegando próximo de um topo anterior, bateu no topo anterior, deixou um possível sinal de reversão com volume altíssimo até, mas não teve a mínima perdida, então não teve, digamos assim, um possível acionamento aí de venda ou de stop de quem conseguiu pegar essa posição. Vai brigando agora dentro de uma região importante, onde a gente tem alguns, né? A gente tem esse topo aqui do final do ano passado, não, do mês passado, né, de agosto, próximo aqui aos 14,60, vai tentando romper, né, essa faixa. Aí alguém falou para mim, está rompendo, fechou rompendo, você vê compra? De maneira alguma, né, um papel que vem subindo em linha reta, entre mínima e máxima, 30%, pode subir até o topo anterior máxima do ano, lá nos R$19. Eu não gosto desse tipo de operação, por quê? A gente vem subindo em linha reta, começa a aumentar cada vez mais o risco, né, para uma possível entrada aqui. Ele deve encontrar algum tipo de resistência aqui. É interessante, já chama atenção o fato de estar acima da média de 200, a gente já ter cruzado novamente a média de 8 para cima da média de 21, mas para eu pensar em alguma entrada aqui, duas situações, tá? Ou ele faz um pullback até a região das médias e gera uma nova sinalização segurando nas médias para poder voltar a subir, ou de repente a gente faz aquilo que a gente chama de power breakout, né? Que é o quê? Ele chegou aqui, ao invés dele corrigir até as médias, ele começa, vou desenhar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Primeira situação é essa que eu falei, né? Veio até aqui, faz um pullback, segura de repente até a região das médias, com a média de 21 se aproximando mais, e aí dá para operar de repente um pivô, ou quem sabe um sinal muito bonito que ele venha formar nessa região, né? A outra ideia seria o quê? Essa famoso power breakout. O papel chega aqui, ao invés dele corrigir caindo, ele começa a fazer uma correção meio de lado. Cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Vai andando meio de lado aqui, e aí as médias vão se aproximando do preço, né? A gente vê as médias chegando até o preço, ou seja, é uma correção na qual não é o preço que vai até a média que vem até o preço. E aí isso sim dá segurança para um rompimento dessa região, que aí sim é o que a gente chama de power breakout, que é o papel faz um movimento forte, começa a andar de lado, já chegam e aumenta a segurança para algum tipo de rompimento, para aí sim pegar uma pernada mais interessante para cima. Por isso, volto a falar, ele pode continuar subindo em linha reta aqui e buscar topos anteriores? Pode, mas eu vejo com muito risco algum tipo de entrada. É o tipo de entrada que eu não faço de maneira alguma, né? Romper um topo importante, depois do papel já ter feito uma movimentação muito expressiva. Aqui é ponto geralmente de realização de lucro de quem conseguiu pegar aqui embaixo e não de entrada, né? Aqui realmente aumenta bastante o risco. Então, cuidado para quem estiver pensando em entrar no papel agora, né? Porque viu essa alta e ficou de fora, sente aquela famosa raiva, né? De não ter conseguido entrar. Mas tenha paciência, gente. Espere uma oportunidade um pouquinho mais segura, tá? Nesse tipo de situação. Quais eram os outros papéis mesmo? Era Petro Recôncavo, Enalta, e deixa eu só confirmar aqui, mais um que eu já me perdi. 3R Petróleo e Petro Recôncavo. Vamos lá.
Gente, eu tô com... RP e eu ando REC-V. Isso. Eu te falo, pode deixar, eu sopro aqui. RRRP. Isso. Tem hora, é tanto, é aquilo que eu falo, me perco com É o código, muito, tem né? hora. Vamos lá. Claro. Total. O que está acontecendo com o papel? Ele vinha, né, apesar das médias indicarem uma tendência já de baixa, ele fez algo parecido aí com Enalta, né? Tentou perder um fundo aqui, marcou um fundo duplo interessante, com divergência de alta, deixou, inclusive, aqui um inside candle mostrando realmente em definição, e quando a gente tem... Eu gosto muito desse tipo de formação de inside candle, quando a gente vem, bate em cima de uma região de resistência, tem uma divergência depois do papel ter esticado, e depois você vem um inside candle, é um ponto bem legal para compra, principalmente no rompimento da máxima. A pena foi aqui que, por exemplo, ele não conseguiu pegar, ele já abriu com gap e não veio testar a máxima do inside candle. Quem teve coragem, digamos assim, quis comprar na máxima do candle anterior, pode ter feito uma compra aí muito bonita, né? É uma compra de risco, claro, né? Sempre contra a tendência, mas que tinha uma justificativa técnica, né? Por ser um fundo duplo e com divergência. É muito mais arriscado, como eu falo para vocês. Eu sempre sou um cara que eu prefiro muito mais operar a favor da tendência, mas existem algumas situações que acabam chamando a atenção. Depois disso, mesma coisa, né? Subiu em linha reta. A partir de agora, qualquer entrada ganha muito risco, principalmente porque a gente veio em linha reta e rompeu, né, um topo anterior. A gente conseguiu fechar aqui. Você pode ter certeza que muita gente entrou no rompimento da máxima de ontem, né, pelo fato de ter rompido um topo. Pode dar certo? Claro que pode. Tudo que a gente faz aqui, na verdade, é um estudo sobre possibilidades. Mas o risco é muito alto de entrar aqui depois, principalmente de uma pernada, né, levando até a máxima que o papel já fez hoje, de 37%. Ou seja, a gente está entrando depois do papel já ter subido 31%. Né? Quer tentar fazer uma entrada mais segura aqui? O que seria o ideal? Tá? O que seria o ideal? Mesma coisa. Fez essa perna de alta, sei lá até onde ela vai, vamos supor que ela suba até mais um pouquinho. Ela volta, faz algum tipo de pullback, segura na região que foi rompida, né? Então ela vem até essa parte que foi rompida, gera aqui algum sinal para a gente tentar pegar a continuidade do movimento, né? Que aí, inclusive, se ele fizer isso, ele pode dar para a gente um pivô de alta gigantesco, né? Olha o tamanho da perna que ele pode dar de pivô de alta para a gente, tá? Se a gente pegar essa última perna de queda, toda que foi rompida, traçar um fibo, inclusive, bem interessante traçar isso agora. Ó, a gente tem uma resistência justamente de correção de 61,8 de toda essa perna de queda, exatamente nos 42,75, muito próximo de onde está a alta. Então, considerando que a gente tem topo anterior aqui que ele está tentando romper, uma região de briga aqui no ano passado, junto com essa região de Fibonacci, a gente tem uma resistência interessante aqui. Acho difícil, não é impossível, claro, mas acho difícil o papel passar em linha reta dessa região dos 42,80, 43. Fica bem interessante ainda a gente ver que o topo anterior que foi rompido é próximo da região de 50% de correção dessa toda. Então, eu esperaria realmente uma correção para pensar em alguma entrada mais segura para quem está de fora. Para quem já está dentro, se o papel conseguir romper essa região dos 42,80, abre espaço sim para a gente testar o topo anterior próximo dos R$50, tá? As coisas podem começar a ficar estranhas de novo se o papel não conseguir confirmar esse rompimento, perder força, voltar para baixo então dessa região aqui de topo, né, para baixo dos R$40, e principalmente voltar a perder a região dos 38,29, que daí ele pode desfazer uma tendência mais alta, mais clara, digamos assim, de alta, e aí, de repente, ficar num cenário mais lateral ou sem tendência aí durante algum tempo, tá bom? Mas a perspectiva com essa perna de alta realmente é mais positiva, só não vejo agora uma entrada muito segura, né? Eu acho bem arriscado qualquer tipo de entrada nesse momento. Tá? O último que desse setor que a gente tinha, o Wagner tinha pedido era o REC-V, que é o Petro Recôncavo. REC-V3, né? REC-V3, vamos lá. Isso. Pessoal bastante de olho nos papéis mais novos, né, aí do setor de petróleo. Isso daqui tem um estoque bem curto, né? E o que o papel fez, né? No gráfico diário,
eu não consegui ver um pivô muito claro. Na verdade, ele vinha trabalhando numa linha de tendência de baixa que foi rompida. Para quem gosta de rompimento de linha de tendência, deixa eu até desenhar aqui para vocês para mostrar uma coisa interessante. Depois de ter feito seu topo, ele veio fazendo uma linha de tendência que tentou ser rompida uma vez, voltou para baixo dela, rompeu novamente, fez um pullback até a linha de tendência e aí fez o quê? Um inside candle em cima dessa linha que tinha sido rompida e foi embora alinhando as médias. Para quem quiser me perguntar, cadê sua média de 200 períodos? Ela não tem aqui, ela nem existe ainda, porque o papel não tem 200 dias de negociação. Então, eu ainda não tenho esse histórico de longo prazo, né, do papel. O que eu tenho, então, são apenas as médias mais curtas. O que me chama a atenção agora, a gente veio nessa semana testar o topo histórico do papel lá de julho e não está conseguindo romper. A gente viu, fez um fechamento deixando uma sombra que não rompeu. Vamos deixar eu desenhar a linha para ficar mais claro isso. Descer aqui um pouquinho. Pronto. A gente fez um primeiro fechamento batendo lá que não rompeu, fez um movimento, foi a massa. Só não foi o maior volume depois da abertura, né? A gente teve a abertura do papel que teve o seu pico de volume, mas depois a gente fez um movimento na tentativa, né, de rompimento dessa máxima, com volume muito alto e que não conseguiu romper. Fez mais um dia aqui, deixando um inside candle, também com pressão vendedora. Hoje abriu em alta, né, e já vai agora trabalhando em queda, ou seja, essa máxima aqui está mostrando que tem muito vendedor realizando lucro. Muito vendedor realizando lucro. O que é interessante, então, para quem está de fora? A mesma coisa. Ele pode, né, agora, pelo menos da maneira que vem se comportando, ele não consegue recuar demais até a região das médias, mas também não consegue romper. Então pode fazer aquele cenário que eu falei com vocês, de um possível power breakout. Por quê? Fez essa perna de alta muito forte e agora começa o quê? A querer trabalhar, pelo jeito, pode querer trabalhar de maneira lateral. Se isso acontecer, tá? Até essa média se aproximar, até a média de 21 também se aproximar, né? E a gente continuar fazendo essa movimentação por aqui, aí de repente ele pode ou dar uma compra, né, uma sinalização de compra legal perto das médias, ou sim de tentar pegar esse rompimento, fazendo um power breakout, que aí sim fica mais seguro. Entrar agora com o papel negando uma máxima anterior, né, uma máxima histórica, e ainda mais tendo feito uma indefinição com volume muito alto, né, uma pressão vendedora, eu acho arriscado. Se ele voltar a cair, vai começar a ficar estranho se ele perder a região de topos e fundos anteriores, que daí ele começa a mostrar que os vendedores conseguiram dominar essa região de máxima lá de julho, e aí ele pode, quem sabe, de repente, voltar até fazer um cenário mais lateral de longo prazo, né? Voltando a buscar fundos mais importantes. Mas, por enquanto, a gente está bem afastado das médias, o cenário ainda é mais otimista, apesar, né, dessa faixa mais lateral. Se começar, por exemplo, perder a primeira média aí que eu tenho de referência, a média de 8 períodos, e ela virar para baixo, aí pode começar a querer mostrar alguma correção um pouquinho mais longa. Então, para quem está de olho no papel, cuidado aí. Não faça nenhuma entrada precipitada para acabar não comprando topo, né, antes de uma confirmação mais interessante que o papel possa continuar a subir.